A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, um programa do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. E nós, antes de iniciarmos o nosso programa, gostaríamos de parabenizar o Ministério Público Federal. Até que, enfim, alguém está tomando providências nessa cidade contra esta maldita Concer, né? Porque é maldita mesmo, né? Eu nunca vi uma empresa tão porcaria quanto esta. E realmente acho que agora nós vamos ficar livres dela. Né, Lucas? Você não acha? Eu acho que nós vamos ficar livres realmente dessa Concer, porque realmente não dá para entender a estrada do jeito que está. A nossa rodovia está acabando. Se alguém não tomar uma providência, eles vão devolver isso no final do contrato totalmente destruída. Vamos voltar a macadame, vamos andar de burro e carroça aqui nessa cidade, porque realmente a coisa vai ficar feia. Né? Então já não basta os buracos da nossa cidade, né? Agora também na serra é cratera lunar. Eu nunca vi, você foge de um, cai no outro. Então realmente parabenizar o Ministério Público Federal. Esperamos que realmente isso aconteça o mais rápido possível, que a Concer seja afastada e que a NTT tome as providências para recuperar um pouco a nossa rodovia, até que alguém venha e ocupe o lugar dessa empresa, que eu já não quero nem mais dizer o nome dela, para que a gente possa realmente ter um final pelo menos satisfatório, que a nossa rodovia seja reconstruída, porque ela está totalmente destruída. Gasolina no preço que está, e buraco do jeito que está, o troço está feio. Aliás, eu quero até parabenizar também o vereador Jamil Sabraí pela medida de ver os nossos postos de gasolina, porque realmente o preço aqui em Petrópolis está uma coisa braba. Não sei por que a gasolina chega em Petrópolis tão mais cara que em Teresópolis, que é mais longe, que em Friburgo, que é mais longe. Por quê? Petropolitano tem cara de rico? Realmente a coisa está feia. Temos que tomar providências aí contra isso. O PROCON tem que agir. Ô Bernardo, acorda aí. Vamos tomar conta disso aí, ver direitinho essas coisas, porque Petropolitano não pode estar sofrendo mais do que já sofre, não. Chega. Bom, agora já aliviei o coração, né? Bom dia, Lucas. Bom dia aos nossos ouvintes novamente, né? Eu já lavei a alma. Agora nós vamos começar o nosso programa. Hoje nós vamos entrevistar, estamos tendo a satisfação de receber aqui o Dr. Marco Antônio Banal Xavier. Vamos falar sobre o resultado do mutirão da endometriose que aconteceu lá na cidade de Teresópolis, do qual participaram vários médicos, um corpo clínico também da nossa cidade de Petrópolis, atendendo também a pessoas de Petrópolis. Vamos lá, vamos conhecer, vamos ver como é que foi esse mutirão, que nós tivemos uma parceria aí de divulgar. Entrevistamos aqui o doutor Gama, o doutor Romualdo Gama. Falamos uma hora aqui sobre endometriose e vamos hoje ver o resultado disso, como é que foi. Bom dia, doutor Marco Antônio Banal Xavier. Bom dia, Paulo. Doutor Banal, para se entender a endometriose, eu gostaria que inicialmente você dissesse o que é a endometriose. Muitos ouvintes já devem saber pela nossa entrevista anterior com o Dr. Romualdo, mas de qualquer maneira para a gente agora relembrar. Perfeito, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, junto ao seu público. Enfim, é muito interessante a gente ter esse meio de divulgação, né? Porque a endometriose hoje virou um problema público em relação à questão da quantidade de pessoas que têm endometriose, né? Então, é uma questão de saúde pública. E se a gente não tomar as rédeas das coisas, muitas pacientes, muitas pessoas irão até morrer por causa disso, né? Porque a endometriose, ela é uma doença benigna. Ela não é uma doença maligna. Mas pode se transformar. Sim, mas ela tem um comportamento muito agressivo, né?
E veja bem, foi feita uma pesquisa, né, em que 50% a 60% das pessoas que as mulheres não sabem nem o que é endometriose. Você entendeu? Então, isso já se torna... É uma doença nova ou ela já existia e agora que a gente está tomando conhecimento disso? Paulo, o que acontece é o seguinte, a endometriose, desde que o mundo é mundo, ela existe, né? Só que a endometriose, e a gente não tem umas... Quer dizer, existem algumas explicações, né, que eu vou aqui relatar para você, sobre a questão da endometriose, que a endometriose hoje, ela parece que o que se tinha hoje é um volume muito maior, parece que a incidência está aumentando muito. Atribui-se a N coisas, atribui-se a mudança de comportamento das pessoas, né? Atribui-se a questão alimentar, né? Hoje estão aí os transgênicos, né? E isso, também, exatamente. Acredita-se que isso tenha uma influência sobre isso, né? E aí tem um dado muito interessante, né? O que acontece? Estão fazendo uma pesquisa no Rio Guandu, né? Os peixes lá estão feminizando, eles não mais... Por conta de quê? Porque quando você faz um tratamento da água, quando você pega essa água que nós bebemos, enfim, essa água é tirado várias coisas dela, só que por um processo que existe de você tirar o hormônio dessas águas, fica um processo muito caro e eles não tiram o hormônio, ok? Então, a paciente, a pessoa, toma a sua pílula anticoncepcional, faz xixi na sua água lá, enfim, e quando ela vai para o rio, e que você vai beber essa água novamente, ela não se tira o hormônio dessa água, não consegue se tirar. Daí até a feminização dos peixes. Ok? Meu Deus. Então, atribui-se que isso também tem uma influência grande sobre a questão da endometriose também, né? Porque é isso, o que se via há alguns anos atrás, hoje é uma quantidade absurda e isso é o todo dia, você entendeu? Então, quer dizer que o número hoje de mulheres que são portadoras de endometriose hoje aumentou assim... Assustadoramente. Nós calculamos hoje 170 milhões de pessoas no mundo inteiro. Nós temos no Brasil calculado, sempre as estatísticas do Brasil são sempre falhas, né? Uhum. Mas a gente calcula aí de 4,5 a 5 milhões de pacientes no Brasil portadoras de endometriose. Quais são as causas da endometriose? A gente não sabe bem, né? Veja bem, você tem algumas teorias, né? Teorias que explicam parcialmente a doença, né? Evidentemente que tem estudos ainda crescentes, né? Nesse sentido, mas atribui-se que é o seguinte, né? A paciente, né? A pessoa ela tem a menstruação. A menstruação é o que sai via vaginal. O útero... todo mês ele se prepara para uma gravidez. Então, aquilo que tem a parte interna do útero, a gente dá o nome de endométrio. Endométrio. Muito bem, é a parte que reveste a parte interna do útero. Uma vez que esse endométrio não tenha a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, ele se descama e sai via vaginal. Muito bem. Isso é a menstruação. Certo. Então, é assim que acontece. Só que quando isso acontece, muitas vezes há um refluxo pelas trompas, porque o que acontece? Quando a mulher ovula, ela ovula no seu ovário, né? Então, há uma comunicação. A única coisa que comunica o meio externo com o meio interno da mulher é isso. Há uma trompa, essa trompa tem contato com esse ovário dentro do abdômen, ok? Uhum. E esse ovário que produz o óvulo, então se fecunda pelo espermatozoide que entra via vaginal, ok? Uhum. É o contato, há uma comunicação entre certo. o meio externo, não há essas comunicações do meio externo direto com o meio interno, a não ser por esse mecanismo. Muito bem. O que acontece? Como ela tem a mesma via de saída, ela tem uma via de entrada. Muito bem. Quando a paciente menstrua, essa menstruação pode sair via vaginal e reflui por essas trompas e cai dentro do abdômen, ok? Muito bem. Essas células que ali se implantam, elas podem então formar a endometriose. Perfeito. Que são o que é? É um tecido que, semelhante ao endométrio, que é a parte interna do útero, faz com que a mulher menstrue dentro do abdômen também, ok? Então há uma menstruação
dentro do abdômen. Ela local impróprio. Exatamente, né? Que é um lugar que não é adequado para aquilo. E o que acontece? Aquilo ali é um corpo estranho que o organismo tem naquela região. E ele começa a reagir com um processo inflamatório. Certo. Quais são os sintomas que provocam a endometriose? Veja bem, você tem a principal sintoma, né? E isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia. O principal sintoma é cólica, dor, cólica menstrual. O problema, né? Por que hoje a situação que a gente tem é uma situação muito complicada? Porque o diagnóstico dessas pacientes demora em média 9 a 10 anos para se ter um diagnóstico que ela tem uma doença chamada endometriose. Meu Deus. É um tempo muito grande. Muito grande. Mas isso é atribuído, Paulo, a uma situação. A sua mãe disse para você que dor na menstruação é normal, você tem que sofrer um pouco. Mas o dia que você crescer, você virar mocinha, você vai melhorar. O dia que você engravidar, você vai melhorar. O dia que você casar, você vai melhorar. Por quê? A mãe dela sentia assim. Já era isso, passou para a filha, que passou para a neta, que passou para a bisneta, e assim é. E pasme você que isso também, de alguma forma, profissionais de saúde encaram isso desta mesma forma, entendeu? Isso... Talvez pelo desconhecimento da doença. Pelo desconhecimento da doença. Então, você vê pacientes com 9, 10 anos, e assim, pacientes que toda menstruação tem que procurar a urgência no hospital, porque são dores insuportáveis em que a paciente tem que procurar e acham que isso é normal, que isso é assim mesmo, entendeu? Exato. E aí não se busca. É assim, né? E não se busca a razão. Com certeza, Paulo. E não se busca de uma forma ativa para saber se essa paciente é portadora ou não da doença. Você entendeu? É claro que nem toda vez que a paciente tem dor, ela tem endometriose, mas... Como é que é feito o diagnóstico da endometriose? Sim. Na verdade, nós temos 3 pilares importantes para que a gente possa fazer um diagnóstico da endometriose. O pilar principal que tem é o exame físico. A pessoa que está ligada a essa situação, né, que está afeita a isso, buscando isso, né, ela consegue muitas vezes fazer um diagnóstico apenas pelo exame físico. Pelo um toque vaginal, um toque retal, ela consegue perceber esses nódulos na região pélvica da paciente, e aí, a partir daí, ele vai partir para 2 exames, ou a ultrassonografia ou a ressonância magnética. O que é que acontece? A ultrassonografia é um exame que ele dá um bom diagnóstico, mas precisa de pessoas extremamente especializadas nisso. Isso é importantíssimo. Ok? Muito importante, porque não é em qualquer esquina que a gente consegue fazer diagnósticos. E a ressonância magnética, que hoje é o padrão ouro ainda para fazer diagnóstico de endometriose. Porém, batemos no mesmo problema. Você precisa de pessoas especializadas nisso. E aí, como você precisa de pessoa especializada, você precisa de exames com pessoas especializadas nisso. Não pode ser qualquer um que faça esse exame, porque a gente precisa de muita informação para que a gente passe isso para a paciente. E para que possa ser realmente diagnosticado, com certeza. Né? Com certeza. Porque senão, com certeza. Acho que o achismo leva a sério as consequências. Sem dúvida, né? Paulo, sem dúvida, sem dúvida. Quais são os tipos de tratamento da endometriose? Você classifica a endometriose em 2 tipos, tá? A endometriose superficial, em que ela invade muito pouco essa região do peritônio, que é essa camada que reveste a parte interna do abdômen de todos nós, e aí essa endometriose que a gente chama de superficial é a endometriose em que ela não penetra muito nos tecidos, aquilo é uma coisa inicial. E a endometriose profunda. A endometriose profunda são coisas que afetam acima de 5 milímetros de profundidade. Muito bem. Aí a gente tem o separador do que a gente tem que fazer com uma paciente ou com outra paciente. A paciente que tem uma endometriose superficial, essa que não é muito profunda, ela é passível de um tratamento clínico, através de medicamentos, hormônios, enfim, que inibam
a situação, aquela proliferação que ali existe, né? Às vezes medicamentos que fazem a paciente entrar em menopausa. Então, o que você faz? Você inibe a menstruação dela durante um período de 6, 7, 8, 9 meses, enfim. Só que isso não pode ser eternamente, porque isso causa danos à mulher. Você não pode pegar uma moça de 20 anos e fazer com que ela tenha uma idade de 50, 60, como uma menopausa nessa paciente. Na verdade, esses medicamentos eles causam menopausa. A paciente fica como se ela tivesse nenhuma função ovariana naquele momento por conta da inibição da questão hormonal. Então, esse é um tipo de tratamento que você pode fazer. Você pode fazer através de pílulas, que os resultados, alguns são bons, ou mesmo com esses outros medicamentos que fazem esse mesmo mecanismo de uma outra forma, né? Então, esse seria um tratamento. Porém, veja bem, a gente sabe que a endometriose só com tratamento clínico, muito poucas são curadas, entendeu? Certo. O que acontece? E isso há uma confusão muito grande, porque o que acontece? Uma paciente, ela tem muita dor. Quando você medica ela passa a ser uma paciente, muitas vezes, assintomática. Ela acha que está curada. E o médico dela também acha que ela está curada. Aí é que mora o perigo. Exatamente. Essa confusão existe muito. Então, o que acontece? Ela começa a tomar o remédio, eu tenho sintoma, eu tenho uma doença. Se eu não tenho sintoma, eu não tenho doença nenhuma. É assim que todos nós raciocinamos, né? Só lhe fazer uma pergunta. A endometriose sempre provoca dor ou ela pode ser silenciosa? Sim, boa pergunta que você me fez. O que acontece é que a gente vê o seguinte, tem muitas pacientes que têm muita doença, muita doença, e sem sintoma nenhum, ok? Certo. E tem muitos pacientes que têm pouca doença e têm muito sintoma. O que é isso na prática? Veja bem, quando esse sangue cai dentro da cavidade, né, ele pode cair em lugares que são pouco inervados, pouco vascularizados, e isso dá pouco sintoma na paciente, ok? Perfeito. Mas, às vezes, esse sangue, esses nódulos de endometriose, eles se alojam justamente sobre nervos, ok? E começam a fazer esses disparos nervosos, ok? E isso faz com que a paciente tenha muita dor. É isso, dor incapacitante, Perfeito. ok? Perfeito. Isso é um caso que, às vezes, a gente não tem que esperar grandes sintomas para grandes doenças, ok? Lógico. Mas existe essa situação, é uma situação em que as pacientes ficam realmente com muito pouca doença, mas com muito sintoma, ok? Voltando ao tratamento, Sim. além da pílula, dos remédios, Sim. qual seria o outro tipo? E aí, como a gente classifica, como eu te classifiquei, que você tem a superficial e a profunda, ok? Na profunda, o tratamento é cirúrgico, tá? São nódulos que normalmente envolve a parte intestinal, que envolve a parte de endométrio, dos ureteres, do intestino, da bexiga, enfim. Esses nódulos inflamatórios, eles causam danos muito severos. Então, eles podem causar obstruções intestinais, porque esses nódulos de endometriose, eles invadem o intestino, ok? Então, a paciente passa, às vezes, ter sintomas como sangramento via retal, via ânus, né? E às vezes invade a bexiga. Para que a gente consiga, talvez, ter uma noção anatômica como funciona, o útero ele está no meio. À frente fica a bexiga e atrás fica o intestino, ok? Nas laterais do útero você tem os ureteres, que é o conduto que leva do rim até a bexiga, a urina, ok? Então, a endometriose, ela pode afetar essas 3 regiões. A parte anterior, que invade... É complicado, né, Manuel? Muito. Com certeza. E que ela invade, então, a bexiga ou invade o intestino, ou então os ureteres. Certo. O que a endometriose leva? Ela leva à infertilidade, ela influi na vida sexual, ela compromete esses aspectos? Sem dúvida, sem dúvida. Isso aí é uma coisa que a gente... A paciente, né, ela tem comprometimento da sua fertilidade, né? 50%
de pacientes inférteis, muitas vezes têm endometriose. Okay? E às vezes não sabem, né? E às vezes não sabem. Estão buscando outras formas de engravidar e não conseguem. Por que que Vamos fazer um parênteses Sim, claro. aí. Se uma pessoa é portadora de endometriose, como você disse, procurando outros meios para engravidar, Sim. fazem fertilização in vitro, etc. Isso aí consegue? Às vezes sim. Às vezes. Porque veja bem, muitas pessoas às vezes estão tentando a fertilização e não sei o quê, vários métodos contraceptivos e não conseguem mesmo assim. Sim. Na verdade, o sucesso é maior porque você veja bem. As pessoas, aí outra coisa que tem um pouco faz confusão. As pessoas acham que a forma de fertilização, eu vou fazer uma fertilização, ela tem maiores chances da forma natural. Você tem que a forma natural, 75% das pacientes conseguem engravidar. Quando te oferecem a fertilização, você tem 50%. Ok? Certo. Então é menor a fertilização in vitro, ela é menor do que a fertilização de uma forma natural. Muito bem. Porém, o que acontece é que tem pacientes que elas não têm comunicação, como eu falei anteriormente, entre a trompa e o ovário, porque essa trompa, por processos inflamatórios de endometriose, ela se fechou. Ela se fecha completamente. Então, nunca vai ter esse contato do espermatozoide do parceiro com o óvulo da paciente. Se não existe essa comunicação, óbvio que ela não vai engravidar nunca, ok? Mas aí tem mulheres que às vezes dizem, mas eu engravidei e perdi. Perfeito. Isso não tem uma relação, a princípio, com a endometriose. Não. Aí tem outras coisas genéticas envolvidas nisso, questões de má formação uterina, tem centenas de coisas que aí vai envolver outras coisas. Mas, normalmente, a endometriose ela não é abortiva. Ela não permite que engravide. Sim, porque ela evita essa comunicação pelo processo inflamatório que existe entre o ovário e a trompa, ela obstrui as trompas. Se não tem comunicação, não há fertilização, não há gravidez. Muito bem. Uma vez que você parte para a fertilização in vitro, o que faz? Pega-se o óvulo da mulher e nada mais que se faz, junta-se o óvulo e o espermatozoide e se coloca dentro do útero. É assim que é. Então, essa comunicação que deixa de existir por causa da endometriose, ela tem um sucesso muito grande. Certo. Se você pegar uma paciente que tinha 50%, 100% de possibilidade de não engravidar porque não tinha comunicação, e você coloca... Lá de uma vez... Sim, 50% para ela está um sucesso. É lógico. Mas é isso que eu sempre gosto de frisar. Não é melhor a fertilização em relação à forma natural. Perfeito. As pessoas, às vezes, encaram dessa forma errada. Mas, quando você tem 100% de impossibilidade de engravidar, evidentemente que 50% é um sucesso. Lógico. Não é? Então, é dessa forma que as pessoas devem, abordar os seus problemas. Né? Perfeito. E influi na vida sexual também? Sim, desculpa, a questão sexual... A questão sexual é muito importante, né? Nós temos um grupo, né? Um grupo que nós montamos, né? Esse grupo é um grupo multidisciplinar, em que a gente tem psicólogos, fisioterapeutas, enfim. Por quê? Essas pacientes, elas têm dor à relação sexual. Então, a coisa que deveria ser prazerosa passa a ser muito ruim para elas. E o que acontece é que a gente tem que dar um apoio à família, né? Sim. Então, a gente criou até um grupo, né? Os maridos de mulheres portadoras de endometriose. Porque essas pessoas, o casal sofre muito, né? Então, a questão, se ela tem dor, evidentemente, ela quer evitar de ter relação, porque aquilo lhe causa dor, não lhe causa uma coisa prazerosa. Então, isso começa a afetar bastante a questão familiar de relação. Certo. E o problema é isso, né? Toda vez que ela vai ao hospital, por causa de uma dor, enfim, por causa que ela menstruou naquele mês, naquele a família entende, essa mulher é uma fresca.
Toda vez ela não pode ficar em casa porque vai menstruar e vai para o hospital. Então ela é excluída até do seu próprio meio social. Exatamente. E os familiares não aceitam isso. Então essas pessoas começam a ter problemas psicológicos graves, muito graves, e a questão familiar que vai se... Porque a menstruação já provoca realmente uma tensão, né? Sim. A chamada TPM. Sim. Ainda mais quando acontece a cometida de um problema maior, aí é que realmente a coisa fica complicada. Né? Exatamente. Aí realmente a coisa perde o rumo das coisas. E essa paciente ela é excluída dessa forma do familiar e acaba se separando do marido, os familiares não aceitam, ela não consegue engravidar. A vida da mulher com endometriose passa a ser realmente uma vida muito ruim. Muito ruim, né? Marco, na nossa região serrana, como é tratada a endometriose? Há um trabalho para os pacientes e para a sociedade? Sim. O que acontece é o seguinte, Paulo, a gente está tentando montar, na verdade nós temos já isso montado lá em Teresópolis, né? E quando a gente fez esse mutirão, nós envolvemos Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, nós fizemos um mutirão da região serrana, né? Mas hoje a gente, por questões de facilidade, nós conseguimos montar um ambulatório, né? Com esses multiprofissionais em Teresópolis, né? Mas, na verdade, como a gente tinha que centralizar no lugar, a gente centralizou em Teresópolis por questões de logística e de facilidade. Sim. Então, hoje a gente tem, de fato, esse atendimento a essas pacientes. Nós temos aqui um ambulatório no Alcides Carneiro, que é a doutora Denise, que é a pessoa que rege esse ambulatório, e ela nos encaminha alguns pacientes mais graves, mais alguma coisa, para que a gente possa, então, encaminhar para Teresópolis, para que a gente possa fazer esse ambulatório. Veja bem, nós não temos todo mundo que trabalha nesse ambulatório trabalha de uma forma sem nenhum custo para as pessoas. As pessoas trabalham por despojamento total, voluntários apenas para trabalhar lá. Então, são pessoas assim, realmente muito ligadas a isso e despojadas da questão pessoal, financeira. Então, isso é raro você encontrar. Muito. Ainda mais no mundo em que nós vivemos, em que apartamentos agora também são alocados valores, mas deixa para lá. Né? Com certeza. Por isso é que o outro quis triplex, mas deixa para lá. Então, essas pessoas estão envolvidas com isso, né? E a gente, na verdade, pessoalmente, a gente tem o ganho de um sorriso de uma paciente, o ganho de trazer essa paciente para um bem-estar. Isso eu acho que é o nosso ganho que nós temos hoje. Evidentemente que a gente envolve muita coisa nisso tudo, né? Como eu estava te falando anteriormente, a questão do tratamento. E aí, quando a gente vai partir para a questão de tratamento cirúrgico dessas pacientes, que é uma grande maioria, aí a gente envolve outras coisas, a gente envolve realmente uma equipe extremamente especializada nisso. Nós vamos falar sobre esse aspecto no nosso segundo bloco. Vamos entrar a falar sobre o meeting da endometriose, que aconteceu o mutirão. Vamos falar mais especificamente sobre isso, mas agora aí tem que dar uma faturada. Lucas, manda brasa. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, amigos, estamos de volta com o nosso segundo bloco da entrevista com o Dr. Marco Antônio Banal Xavier. Marco, o que foi o primeiro meeting de endometriose serrano do estado do Rio e o primeiro mutirão de cirurgias minimamente invasivas para tratamento da endometriose? Como ele foi apresentado? Veja bem, nós fizemos esse meeting, né? E, bem interessante, por sinal, para que a gente comece a divulgar, como aqui a gente está divulgando junto à população de uma forma geral,
mas para que a gente divulgasse isso junto aos médicos também, né? E isso foi bem interessante. A gente fala em mutirão, e aí quando a gente apresenta 4 pacientes foram operadas, você fala, poxa, isso não é um mutirão, é uma mentirinha, né? Não, pô. Mas, na verdade, o que é que acontece? São cirurgias extremamente complexas, muito complexas. E para você ter uma ideia, uma das cirurgias demorou 10 horas. Olha só, Okay? 10 horas de cirurgia. 10 horas de cirurgia. E o que mais me impressionou, que nós tivemos um público cativo de umas 30... Nós, na verdade, envolvemos lá 115 pessoas, mais ou menos, nesse mutirão, entre palestrantes e público que foi assistir. E, pasme você, a gente estava operando essas pacientes, já 9 e pouco da noite, a cirurgia tinha começado 1h, enfim. E estava eu conversando com um colega, e nós estávamos com o microfone aberto, e aí começamos a falar sobre alguma coisa que não era muito a questão cirúrgica, alguma coisa. E aí, da plateia, eu falei, não deve ter mais ninguém, porque a gente não tinha acesso visual às plateias, só a plateia tinha acesso visual a nós. Certo. E aí lá da plateia eu vi olha, nós estamos aqui em 30 pessoas ainda ouvindo vocês e eu falei, que bom, pensei que já não tivesse mais ninguém. Então foi um público muito interessante, médico, né? Interessante e interessado? Sim, interessante e interessado, né? Então foi muito bom, porque depois desse tempo todo fica um pouco entediante, enfim, Sim. Mas as pessoas lá ficaram e foi muito interessante. Então, como eu estava te falando antes, nós envolvemos da região serrana as 3 cidades principais, que é Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, e nós capitaneamos pacientes dessas 3 regiões. Tivemos 2 pacientes de Teresópolis, uma de Nova Friburgo e outra de Petrópolis. Eu queria aqui agradecer ao nosso secretário de saúde, o seu Mar, que foi assim, extremamente delicado, nos ajudou no máximo, porque ele se envolveu bastante na situação, eu tive várias reuniões com ele, porque, você veja bem, essas cirurgias são muito caras. Muito caras, Paulo. Eu sei. Você sabe Vamos disso, falar né? sobre isso daqui a pouco. Então, são cirurgias que a gente precisa de muito material, precisa de um envolvimento da questão pública nisso daí, envolvimento das pessoas de uma forma geral, não para a questão, como eu te falei anteriormente, nós profissionais, porque a gente trabalha de graça, mas a gente trabalha para o bem do paciente, mas a gente, infelizmente, a gente tem o nosso limite, que é a questão material. Lógico. Enfim, mas quando a gente... E é um material muito caro. Sem dúvida. Então, a gente tem essa limitação e ele nos ajudou bastante e, enfim, teve um envolvimento muito grande também do pessoal do secretário de saúde de Teresópolis, da Secretaria de Turismo daqui e de lá. Foram muito parceiros, enfim, foi muito bom, porque eles nos ajudaram bastante, porque... Que bom ouvir isso, porque a gente só ouve críticas, né? Então é bom quando alguém elogia. E foi muito bom, porque as pessoas se envolveram bem nisso e nos ajudaram bastante. Então, tenho aqui a agradecer aos secretários de Petrópolis e Teresópolis. De Nova Friburgo, nós não tivemos tanto envolvimento, infelizmente, por situações que a gente não conseguiu ter grandes contatos, mas também nos ajudaram, mas não da forma que eles podiam, entendeu? Foi a primeira vez que aconteceu esse tipo de mutirão na região serrana, não é? Sim. Foi o primeiro mutirão. Nós já temos a data do próximo mutirão para o ano que vem. A gente pretende fazer outro mutirão desse em agosto do ano que vem, né? A data é de 5 e 6 de agosto. E nós vamos manter isso assim, porque isso é muito trabalhoso, né? Sim, é uma coisa que envolve muitas coisas e a gente já está planejando isso, já está fazendo coisas para que a gente tenha mais sucesso ainda, que esse foi um sucesso muito grande. Os profissionais ficaram assim impressionados com a qualidade do... O que vocês objetivaram com esse mutirão? Nós Logicamente, não só o atendimento às 4 mulheres, mas também o que foi o objetivo principal? O objetivo principal, né, porque como eu te falei, essas equipes multidisciplinares, essas equipes que fazem essas cirurgias, são muito especializadas. E demonstrar a esses médicos que, muitas vezes, é possível a gente realizar
cirurgias de uma complexidade extrema, sem grandes complicações para essas pacientes. Demonstrar e fazer com que haja as pessoas, esse grupo que esteve lá, fique mais afeito à questão da endometriose, ficar mais atento à questão do que a paciente se queixa e o que eu tenho que investigar nela. E eu acho que nós conseguimos um objetivo... Foi um alerta também, né? Tudo sem isso, dúvida, né? sem dúvida. Então, disparou o alarme. Exatamente. Então, eu tenho certeza que essas pessoas que lá tiveram foram ficaram muito impressionadas, isso me foi dito. Poxa, eu fiquei impressionado pela qualidade que vocês ofereceram e ficou um evento bem... porque o que acontece? Quando você vai em congressos muito grandes, etc., você fica meio encabulado de perguntar, enfim. Né? Lá não, ficou uma coisa um pouco restrita, porque até pela questão nossa de espaço, né? Uhum. Nós lá colocamos 70 pessoas, mais ou menos, 60, 70 pessoas no auditório, que era o que nós tínhamos. Infelizmente ficou gente em pé, né? Mas ao todo foi 100 e poucas pessoas, porque tinha as equipes cirúrgicas, enfim, envolve muita coisa. Então, nessas pessoas eu tenho certeza que nós colocamos uma semente nessas pessoas para que elas possam pensar nisso. Entendeu? Certo. O público-alvo foram só os médicos... Sim, médicos. Só médicos. Na verdade, nós fizemos como público-alvo a parte de saúde, médicos, fisioterapeutas, psicólogos, todos esses estariam envolvidos. Mas, na verdade, o foco principal foi o médico, de fato, o médico que nós tivemos como o principal foco. Uhum. Okay? Pela programação que nós tínhamos, houve a inauguração de um ambulatório de endometriose da região serrana, né? Uhum, como está funcionando e quem pode ter acesso a ele? Aquilo que eu havia comentado antes, né? Na verdade, nós hoje é um ambulatório pelo SUS, né? Pelo SUS? Pelo SUS. Quer dizer, a pessoa não paga absolutamente nada. Absolutamente nada, tá? A gente tem, então, essa equipe multidisciplinar que atende ao paciente e a gente vai conduzir. A gente tem médicos que tratam da dor, que são anestesista, médico que faz fisioterapia, fisioterapeuta que faz fisioterapia, nós temos urologistas que tratam também, nós temos acupunturistas. A gente abraça essa paciente para que ela seja acolhida dentro de um todo. Uhum. Não é simplesmente um especialista tentando tratá-la. Então, nós temos uma equipe realmente multidisciplinar. Esse ambulatório funciona lá no Hospital São José. Lá em Teresópolis. Lá em Teresópolis, ok? Mas ele é aberto a... Como é que uma pessoa de Petrópolis pode ser atendida lá em Teresópolis? Na verdade, esse link... né? Nós estamos tentando fazer, porque existe uma questão de municípios, né? Uhum. E esse link a gente está tentando fazer, e o Silmar, o nosso secretário de saúde, nos sinalizou bem que isso daí, ele vai tentar fazer isso da melhor forma possível. Por quê? Hoje existe uma política do SUS em que os pacientes que são do município X, se são atendidos pelo município Y, esse município, eles recebem uma verba fixa. Então, veja bem, exemplificando, se eu tenho no meu município 10 mil pacientes, eu vou receber pelo SUS para 10 mil pacientes. Um X lá que se estabelece. Se o município Y começar a atender o município X, o que acontece? Esse município que tem lá o número X, que recebe, ele começa a atender uma população maior. E isso começa a ter um déficit de caixa. Sim, então, lógico. É claro que na urgência você é atendido em qualquer lugar. Sim, lógico. Mas na questão eletiva, a questão de você... Eles têm essas restrições. A questão de saúde deveria ser modificada, né? Porque com certeza. Você, às vezes, está num local, como é que você vai fazer? Você tem que ser atendido, né? Exatamente. Deveria ser pela quantidade de pessoas que você atende naquela localidade, independente se a pessoa mora ali ou não mora, não interessa. Com certeza, com certeza. Até porque se oferece qualidades diferentes. Exatamente, exatamente. O sistema único de saúde é nacional. Sim, né? sim, não sim. é municipal, não é da cidade de. Claro, né? com certeza, com certeza. Nossa política de saúde é triste nesse país, mas vamos lá.
Quantas cirurgias foram feitas nesse mutirão? Quatro cirurgias. Né? Quatro cirurgias. Duas pacientes de Teresópolis, uma de Friburgo e uma de Petrópolis. Exato. Quanto tempo durou em média essas cirurgias e qual foi o tempo de internação das pacientes? Veja bem, nós tivemos complexidades de cirurgia mais variadas possíveis, tá? Essas pacientes... Você chegou a dizer que tem uma que demorou 10 horas? Sim. Então, essa paciente, evidentemente, que a gente não teria como dar alta para ela no dia seguinte, né? Tivemos algumas pacientes, duas pacientes que tiveram alta no dia seguinte. No dia seguinte. Beleza. Uma, 2 dias depois, e essa paciente que levou mais tempo, ela ficou de sábado, de sexta-feira, até na outra quinta-feira. Por questões de cuidado, não por questões de que ela tenha tido alguma complicação, entendeu? Porque a gente precisava ter uma vigilância dela mais próxima, enfim, essa foi a nossa preocupação de ficar mais próximo dela, entendeu? Certo. Mas todas as cirurgias foram feitas cirurgias por videolaparoscopia. É outra informação importante. Isso é muito importante. Muito importante. Quer dizer, não há... É o mínimo de contato, de exposição, né, do paciente. Sem dúvida. É mais seguro, né? Além de ser uma coisa mais segura, Paulo, essas pacientes, elas têm uma recuperação, assim, surpreendente. Entendeu? Você faz cirurgias extremamente grandes, extremamente complexas, e é muito interessante quando você chega no dia seguinte e a paciente está com um sorriso, doutor, não senti nada, eu estou muito bem. A cirurgia minimamente invasiva, a cirurgia videolaparoscópica, ela agrega bastante isso ao paciente, entendeu? Isso é muito legal. Qual foi a equipe médica que acompanhou essas pacientes? Essa equipe que está lá em Teresópolis, né, com o nosso suporte também, nós tivemos esse acompanhamento dessas equipes lá que ficaram vendo essas pacientes, porque essas pacientes foram operadas fora do nosso... quer dizer, veio grupos de fora, isso daqui é uma campanha desenvolvida pelo Instituto CRISP, né, em que o seu... Pois eu ia perguntar, o idealizador desse mutirão foi o Instituto CRISP de cirurgias minimamente invasivas. Isso, o doutor Cláudio CRISP, que é o... Com parceria da Clínica Gama de Saúde da Mulher, né? Isso. Do Endocentro, do Hospital São José de Teresópolis. Exato. O Lions Clube Quitandinha apoiou e divulgou essa atividade. Teve até uma companheira nossa, a doutora Márcia Fernandes, ali cursa na equipe também lá. Sim, sem dúvida. Então, a principal equipe que formou foi você, doutor Romualdo, doutor Crispe. Isso, e o doutor Crispe com uma equipe, né, que veio, como eu te falei, veio mais ou menos uns 30, 40 profissionais, tá? Para que a gente pudesse, cada equipe normalmente composta de 5 médicos, 5 a 6 médicos, entendeu? Então... Cada uma fez uma cirurgia? Cada uma fez uma cirurgia. Porque é exaustivo. Exato, porque você chega a um ponto que você, depois de um tempo, você também está exausto, né? Lógico. Então, equipes foram mudadas e foram, quer dizer, porque se você chega a um ponto de 5, 6 horas, você começa a ficar muito cansado. Então, a gente tem equipes em que o que você faz, eu faço igual. Eu estou em stand-by. Você cansou, eu vou lá e vou continuar o seu trabalho, fazer o que tem que ser feito. Porque passa a ser uma coisa menos cansativa para quem está trabalhando, né? Perfeito. Ok? Qual o saldo positivo que a equipe organizadora tirou desse mutirão, Marco? Veja bem, eu acho que o grande saldo positivo que nós tivemos, Paulo, foi nós beneficiamos 4 pacientes. Isso é o que eu sempre digo. Eu não posso ajudar o mundo, mas eu posso ajudar o meu semelhante, a pessoa que está ao meu lado. É lógico. E eu acho que a gente... essa semana mesmo, eu atendi uma das pacientes que nós operamos, essa aqui de Petrópolis, foi até a que demorou mais tempo, a de 10 horas. Se você vê a alegria dessa paciente, a felicidade dessa paciente, olha, isso é impagável, porque a pessoa está numa felicidade tal, entendeu, que ela vinha padecendo... Como se ela tivesse renascido para a vida, né? Essa paciente estava há 9 anos já com diagnóstico. Nossa. Há 9 anos que ela estava tentando resolver o problema. E graças a Deus, né, com esse multirão, com essas parcerias que nós fizemos, enfim, nós conseguimos realizar a cirurgia dela, né, que foi extremamente complexa,
E a alegria dessa moça é uma coisa assim que eu acho que isso não tem preço para a gente. Eu acho que esse é o grande benefício que nós conseguimos para essas 4 pacientes. As outras 3, então, de uma alegria também total, enfim. E eu acho que isso que a gente fica... É uma recompensa, né? Sem dúvida, Paulo, sem dúvida. Eu parabenizo vocês por essa atitude. As pessoas têm assim uma percepção às vezes tão errada do médico, né? Sim. Médico e advogado sofrem na boca dos clientes. Eles têm mania de dizer que a gente só visa dinheiro, que não sei o quê, e não é bem assim, né? Quando a gente pode, quando nos são colocados os meios para que nós possamos atingir os fins, nós agimos. Agora que também nós não podemos fazer milagre, né? Com certeza, Paulo. Médicos de que localidades participaram desse mutirão como assistentes das cirurgias e já que elas foram transmitidas por circuito interno, né? Como é que foi feito isso? Nós tivemos todas essas cirurgias, elas foram desenvolvidas por equipes de fora, né? Nós tivemos médicos aqui de Petrópolis, com a minha participação, da doutora Márcia Licursi, que nós tivemos participação efetiva, como operando mesmo, de fato, né? Tivemos médicos lá de Teresópolis, médicos de Friburgo, do Rio de Janeiro, ok? De Vitória, enfim. Fomos longe. Nós trouxemos, teve também do Espírito Santo, enfim, tivemos uma equipe realmente bem heterogênea. Bem heterogênea, exatamente. O Lions Clube Petrópolis Quitandinha apresentou um projeto para a Lions International Foundation a fim de conseguir para um ano 12 cirurgias de endometriose para pacientes da nossa cidade. É um projeto nosso ousado e que demorará algum tempo para vir a ser aprovado, porque depende dos trâmites legais para que Lions possa liberar esta verba, que é uma verba considerável, se estiver dentro das exigências leonísticas, se nós estivermos atendido. Qual a avaliação que você faz desse projeto que apresentamos? Eu não sei se você já teve ciência dele, já ouviu, e que também é apoiado pelos 2 outros clubes de lajes da cidade, o Centro e Itaipava, que o Quitandinha apresentou. É um projeto que a gente visa realizar 12 cirurgias, dando aos médicos condições de receberem o material descartável, vamos dizer assim, que fica muito caro. Quando a gente fala em material descartável, não é igual copo plástico, não. É um material que só pode ser utilizado uma única vez para cada paciente, né? Mas são materiais caros. Isso importa num volume de dinheiro considerável. Nós estamos tentando ver se a gente faz isso e se a gente consegue realizar aqui em Petrópolis, ou se não pudermos fazer aqui, mas faríamos em Teresópolis, no Hospital São José. Exato. Né? Pelo menos para atender a 12 pessoas aqui, que a gente pudesse fazer isto. Qual a análise que você faz disso, Omar? Olha, isso daí seria uma coisa assim fantástica, né? Porque nós poderíamos estender esse mutirão para 12 pessoas mais, né? E isso é uma coisa assim, uma iniciativa do Lions que, nossa, espero que isso saia de fato. Nós também, estamos torcendo para que a gente possa ajudar essas pessoas. Quando você fala em numerários, as pessoas às vezes não têm noção, mas uma cirurgia dessa pode, só de material, custar 20 mil reais. Então, é um valor muito grande, né? E aquele negócio, nós estamos atrelados a isso, infelizmente, a gente não consegue fazer sem esses materiais. Então, esse é o nosso problema. E aí, com uma parceria do Lions, na verdade, que a gente viabilize isso, para a gente seria fantástico e a gente conseguiria beneficiar essas 12 pacientes. Quer dizer, a gente está com a proposta de operar uma a cada mês, né? Exato. Mas vamos aguardar para ver se a gente consegue que isso vá à frente, né? Como diriam os romanos, alias jacta est, a sorte está lançada. Fizemos o que nós podíamos, apresentamos um projeto, foi aprovado aqui pela governadoria do nosso distrito LC1, graças ao empenho dos companheiros Pedro Aurélio, do companheiro governador também Benedito Schiaradia,
foram apresentar esse projeto, agora vai seguir os seus trâmites legais para o Distrito Múltiplo. Do Distrito Múltiplo, ele vai para Lions Internacional. E lá ele vai seguir os seus trâmites de análise para ver se está tudo dentro dos conformes, tudo direitinho, porque Lions é muito criterioso. Nós apresentarmos, quando nós recebemos alguma verba internacional aqui, Sim. se a gente recebe $5.000 e a gente gastar $4.000, 999, tem que fechar. Ou devolve um cento, ou então você gasta aquele cento. Sim. Mas tudo comprovado com nota. Lions é chato pra cacete nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem que ser assim, que por seriedade é que nós conseguimos fazer as coisas que fazemos, certeza, né? com certeza. Quando com a certeza. gente leva na flauta, tem banco por trás, BNDES, para dar dinheiro pra gente, aí a gente faz, vamos lá, farra completa, né? Farra do boi. Não precisa se justificar nada. Pois é, mas com Lions não é assim não, a coisa é séria. Essa equipe, Marco, Sim. ela pretende realizar outros mutirões? Sim. Onde e quando acontecerão esses mutirões? Perfeito. Nós, provavelmente, por questões de logística também, né? Na verdade, o nosso objetivo, nosso intuito era fazer o evento, um em Teresópolis, outro em Petrópolis e outro em Friburgo, né? Nós temos uma questão de logística aí que é bem complexa, né? Enfim, aí a gente precisa de apoio de pessoas de hospital, enfim, eu não sei ainda... Lá foi realizado o Hospital São José. São José, da congregação de Santa Catarina. Que é da mesma congregação do nosso Hospital Santa Teresa Exatamente, aqui, né? Exatamente. E eles tiveram um apoio a nossa, sim, olha, realmente nos acolheram assim de uma forma impressionante, né? Mas a gente não sabe ainda se a gente vai conseguir desenvolver isso aqui em Petrópolis, né? Por outras questões... Essas cirurgias foram realizadas de graça. De graça, de graça. Inteiramente de graça. As pacientes não tiveram o mínimo custo. Zero. Custo zero. Que Zero. maravilha. Aí, foi né? Justamente uma coisa assim, bem legal, porque tivemos tudo isso, né? E todos esses materiais, tudo nos foi cedido graciosamente, né? Porque é o que eu te falei, nós gastamos nesse evento R$115 mil. Ok? Num evento de um dia e meio, na verdade, porque foi uma sexta-feira inteira e foi... De material, enfim, de custos, de insumos, essas coisas todas. Sim, então, mas sem contar médicos, sem contar... Não, médico custo zero. Não. Sem contar hospital, sem contar sala de cirurgia, tudo isso nada disso. Isso, tirando essas coisas, nós só. Gastamos de material... Com 4 cirurgias apenas. Sim. Olha material de compra disso, daquilo, porque algumas coisas a gente precisa comprar, divulgar, fazer, enfim, essas coisas custou para a gente, né, na verdade, para os nossos parceiros, que foi muito, muito legal também, a parceria de algumas indústrias farmacêuticas que nos ajudou, né, que senão seria possível também. E aí nós gastamos esse valor aí em um dia e meio de cirurgias, enfim. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu o nosso intuito de ter ajudado essas pacientes, entendeu? Eu acho que foi esse o nosso objetivo, foi alcançado, né? E foi muito bom, graças a Deus. As transmissões foram ótimas, as pessoas participaram ativamente, quer dizer... Esses médicos que ficaram no auditório é como se eles estivessem operando junto com a gente dentro do Eles assistiram, né? Assistiram em tempo real. Exatamente. Então, houve a discussão dos casos, nós operando e falando, olha, isso aqui é isso, como é que faz isso. Houve uma interação com o público muito legal e foi ótimo, realmente. A gente, para organizar um evento desse, Paulo, é uma coisa que dá um trabalho assim que você não acredita, né? E eu sempre comentava com o Romualdo, assim, Romualdo, isso aqui tem tudo para dar errado, um monte de coisa, porque tem muito detalhe, né? Desde o copo da água que tem na mesa, da coisa, a gente cuidou de tudo, né? Certo. Então, do crachá, do cordão, enfim, tudo isso que parece quando você chega que já está pronto, né? Ah, sim, aí é uma beleza. Não é um trabalho, tá pronto, e além do que você fazer umas cirurgias ao vivo, são cirurgias que não são editadas, não são... então,
o que está acontecendo de fato. Né? E às vezes a gente também, às vezes, está fazendo uma coisa e pode não dar sem dúvida, certo, sem né? dúvida. Pode haver alguma coisa, né? Alguma complicação, né? Sim. É um risco grande. Foi uma coisa assim que, graças a Deus, foi um sucesso. Que bom, muito bom. E foi muito bom porque a coisa fluiu assim, perfeito, entendeu? Que bom. Eu acho que quando a gente está bem intencionado, as coisas correm bem. Com certeza. Deus nos ajuda, nos ilumina e a gente chega a objetivar as coisas melhor. O Marco Antônio Xavier. Marco Antônio Banal Xavier. Estamos chegando ao final da nossa entrevista, infelizmente. Nosso horário está no limite. Nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui. Eu acho que foi bem esclarecedora. E nós demos também uma satisfação daquilo que nós dissemos que ia acontecer quando o doutor Romualdo Gama esteve aqui. Agora já aconteceu, estamos dando uma satisfação do que aconteceu realmente, do resultado, né? Uhum. É bom que assim o nosso público fica sabendo que a gente aqui fala, mas também quando mostra o resultado, né? Não só divulgamos, mas também estamos mostrando o resultado. Então isso é muito bom, isso foi ótimo e gostaria de deixar nossos microfones para a sua despedida e suas palavras finais. Ô Paulo, eu realmente volto a te dizer muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui divulgando e alertando as pessoas para esse problema que é da endometriose, né? E agradecer ao seu público que aqui nos ouviu, né? E gostaria realmente de deixar aqui as portas abertas a quem queira nos procurar, que a gente possa, dentro de nossas limitações, ajudar a quem quer que seja. Enfim, nós estamos aí disponíveis a quem precisar da gente, tá bom? O Marco Antônio Banal Xavier, daqui de Petrópolis, qualquer pessoa que queira pode entrar em contato com você, né, Banal? Sim. Se tiver alguma... Exatamente. A nossa clínica é no Endocentro, lá no Hospital Santa Teresa, e aqueles que precisarem do nosso auxílio, que queiram nos procurar, dentro do próprio hospital, nós temos uma clínica lá dentro, enfim, e fico à disposição das pessoas que queiram. Tá? Então isso é muito importante. Obrigado a você pela sua presença, obrigado ao Lucas aí na técnica, ao William perigoso lá na gravação, né, que aquele é um perigo. Obrigado aos nossos ouvintes pela atenção dispensada. Ficamos agora com o Plantão Imperial e depois com o Roberto e amigos, né? Um bom final de semana com sol bonito, brilhante. Esperamos que as nossas autoridades estejam bem atentas, tomando conta da nossa cidade, que o verão está se aproximando e a gente já fica assustado, né? Se o calorzinho está vindo aí, aquelas chuvas, né? Vamos olhar, aproveitar enquanto ainda tem sol, né? Obrigado a todos, um bom final de semana e até semana que vem, no sábado, quando estaremos aqui com mais um programa Nós Servimos. Fui!